Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Nós vamos analisar os resultados da Taesa para o segundo trimestre de 2023. Estamos fazendo apenas no dia de hoje, dia 8 de agosto de 2023, porque a companhia se demorou a colocar os seus resultados seguindo o IFRS no seu site de relações com os investidores. Então, nós tivemos um delay aí até que pudéssemos ter acesso a essa documentação e poder completar aqui a nossa análise da Taesa, sendo que nós acompanhamos a apresentação desses resultados. Será que esses resultados foram bons ou esses resultados foram ruins? Fique atento porque tem alguns detalhes ali importantes, principalmente você que já é investidor da companhia, que pode eventualmente lhe trazer alguma surpresa no futuro. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar das ITRs, informações trimestrais que obedecem o padrão IFRS, que são aquelas demonstrações parciais durante todo o ano, e também vou me utilizar da divulgação do resultado, ou seja, dos slides que foram utilizados durante a divulgação dos resultados. E nós podemos começar aqui por esse destaque com relação ao ciclo da RAP para os anos de 2023 e 2024, que levanta essa expectativa de que a receita anual permitida ela salta aqui do ciclo 22-23 de 3,5 bi para 3,6 no ciclo 23-24, crescendo aqui 4,1%, um pouquinho acima do que se tem de projeção da inflação. Claro que a gente precisa entender e o que vai levar de impacto nesse resultado é esse encolhimento aqui com aqueles projetos com reajustes no IGPM, mas em compensação tem de forma positiva os reajustes no IPCA, 3,9 no IPCA, por isso que eu falei que ficou acima da inflação, e 4,5 negativo, que é o reajuste do IGPM. Aqui nós estamos considerando, né, a categoria 2, tanto para um quanto para outro, que é o destaque aqui em cima. E a companhia ela faz uma explicação bem mais aprofundada sobre essa questão. Eu sugiro que você leia lá ou assista a apresentação da companhia. Bom, mas então, como nós vimos, mais 4,1 na RAP operacional, o todo, né, na variação do ciclo de 22-23 para 23-24. Veja que mais de 4 bilhões em RAP contratada, e aqui veja, é o que já tem operacional mais o que se tem em construção, e uma RAP operacional nos novos ciclos com acréscimo aqui de 3,8 milhões. Além disso, fim das reduções aqui de 50% das RAPs de categoria 2, que é exatamente essas duas que eu mencionei agora há pouco que tiveram esses impactos. Dentro dos destaques, você preste muita atenção aqui, ó, que sólido resultado regulatório, mas aqui é o regulatório com crescimento de 74% no lucro líquido, é isso que foi divulgado na mídia especializada. Depois nós vamos dar uma olhada como é que ficou no IFRS, que é aqui que eu peço que você fique atento. Com a entrada em operação de 5 projetos que nós discutimos em vídeos anteriores, veja que teve um acréscimo aqui no EBITDA de 15%, enquanto que a margem EBITDA, um crescimento aqui de 1,5 pontos percentuais. O início da operação da concessão de Saíra, que fica ao sudoeste do Rio Grande do Sul, tem aqui o acréscimo de mais 121 milhões na RAP. E o sucesso aqui foi por decorrência da antecipação da integração da operação. E ainda que anúncio de 313 milhões em distribuição de proventos, que nós já vimos aqui no canal, depois eu vou dar mais uma passada sobre essa questão. No regulatório, eu vou ficar aqui com a questão semestral, que eu acho que nos dá uma melhor visão das expectativas em relação à companhia. Veja que a receita no regulatório ela cresce 13,3%. Depois eu vou dar uma olhada no IFRS para a gente dar uma olhada como ficou. Então salta aqui de 1 bi para 1,2 e de fato tem mais significativo o regulatório nesse quesito, uma vez que a gente está falando daquilo que tem efeito caixa na companhia e, consequentemente, é da onde vem os nossos proventos. Já no lucro líquido, no comparativo semestral, então a gente está comparando aqui o primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23, veja que no lucro líquido tem um crescimento aqui de 60,4. Quando você vai olhar
na imprensa especializada vai falar em 73,9, mas aí é comparando trimestre com trimestre. No semestral passa de 287,9, quase 288 milhões no lucro líquido para 461, e aí está o resultado desses projetos que vieram à tona. Então, do ponto de vista do regulatório, a gente consegue entender bem o que aconteceu com a companhia e sinaliza como positivo. Agora, olhando para aquilo que impactou nesse resultado do lucro líquido, nessa passagem de 288 para 462, com esse crescimento aqui de 60,4%, os impactos são aqui essa evolução do EBITDA, principalmente aqui, ó, entrada de saída que nós falamos, né, Santana do Livramento, sudoeste do Rio Grande do Sul, ligando até Santa Maria, que fica mais ou menos no centro do Rio Grande do Sul, e entrada em operação de Aimorés, Paraguaçu e Ivaí. Então foram as maiores contribuições, 137 milhões e 131, do ponto de vista do regulatório. O resultado financeiro, menos 34 milhões, bem pouquinho até, e outros aqui negativo. Mas isso nós estamos falando do regulatório. Quando olhamos para o IFRS, veja que sai o lucro líquido de 1,1 bi para 607 milhões, um decréscimo de 46%. Falamos do lucro líquido societário, ou IFRS. Esse lucro caiu em torno de 46% no acumulado de 2023 contra o mesmo período do ano anterior, chegando a 607 milhões de reais no semestre. A gente gosta sempre de ressaltar aqui que nós estamos falando de um lucro líquido contábil, quer dizer, ele não tem relação direta com o nosso fluxo de caixa. A discussão aqui é sobre o ativo contratual, que utiliza o conceito de trazer a valor presente todas as receitas futuras que são garantidas pelos contratos de concessão. Portanto, uma boa parte do reconhecimento do resultado em IFRS não reflete efetivamente o fluxo de caixa da Taesa. E o principal efeito que explica a queda anual do lucro no acumulado de 6 meses está relacionado à correção monetária do ativo contratual, que é uma receita societária. Lembrar aqui que os índices de inflação caíram na comparação anual entre 2023 contra 2022. O IPCA, por exemplo, saiu de um acumulado de 2022 de 5,5% para 3,6% no acumulado deste ano de 2023. E o IGPM teve uma queda ainda maior. Quer dizer, ele saiu de 8,5% no acumulado de 2022 para uma deflação acumulada de 2,1% no acumulado deste ano. Lembrando que a gente está falando de 6 meses contra 6 meses. E esse efeito macro teve impacto direto na receita de correção monetária do ativo contratual entre os 2 semestres. Tanto na linha da receita líquida consolidada, que é esta aqui que impacta no consolidado da Taesa, quanto na linha de equivalência patrimonial, que é esse efeito aqui que acontece. Quer dizer, o resultado das nossas empresas participadas também tem um efeito macroeconômico na linha de correção monetária dessas empresas. E é bom destacar aqui que os novos projetos também impactaram de forma positiva no IFRS. Quer dizer, não só no regulatório, mas também no IFRS, compensando em parte o efeito negativo da correção monetária do ativo contratual. E com relação ao endividamento, a alavancagem da companhia, uma notícia aqui positiva é o decréscimo, tanto no endividamento, a relação dívida líquida sobre o EBITDA da companhia, que desce de 3,9 para 3,7 no comparativo trimestral. E também interessante aqui é que o total da dívida reduz de 10,3 bi para 10,2. Uma coisa que você precisa ter em mente é que nos anos que virão, de 2024 até 2026, você vai verificar que tem uma maior parcela da dívida a ser paga, na ordem de 1,3, 2,2 e 1,9 bilhões para serem pagos, indicando que possivelmente a companhia vai fazer uma rolagem dessas parcelas, o que pode indicar aqui que talvez tenha uma redução dos proventos pagos pela companhia. Pode, não sei se vai acontecer. Do lado positivo, a companhia tem quase 1,6 bi em caixa. A maioria da dívida da companhia está atrelada ao IPCA, que pelo menos está em níveis bastante interessantes, controláveis pela economia brasileira. Então 66% dessa dívida é IPCA e CDI 33%. Isso leva ao custo da dívida real aqui de 4,3% ao ano. Um prazo médio, como nós vimos aqui, 4,7 anos, quase 5. E os assuntos que mais interessam na parte de perguntas e respostas durante a apresentação foi relativo
a duas coisas, dividendos e leilões. Vamos ver o que a companhia teve a dizer sobre isso. Ela pergunta: vocês poderiam comentar qual a expectativa de dividendos para o ano? Com a redução do resultado societário, dado o impacto do IGPM, o que esperam de payout? Deveríamos esperar impacto no dividendos? Eu vou direcionar essa pergunta ao nosso diretor financeiro, Peck. Poderia comentar? Claro, Juliano. Obrigado pela pergunta. A questão relacionada com dividendos está obviamente relacionada com os resultados da companhia, com a capacidade de geração que a companhia tem, e essas questões macroeconômicas fazem parte, né, do contexto no qual a empresa está inserida, e obviamente que a gente tem que fazer uma gestão de caixa da companhia, juntamente com os projetos que a gente tem que precisam também receber recursos, né, para execução, mas o que eu tenho para dizer é que a companhia tem fundamentos muito fortes, com geração de caixa bastante robusta, e que nesse momento nós acabamos de fazer, né, a declaração de dividendos do primeiro trimestre, que foi aprovado pelo Conselho, e nós vamos estar observando o que acontece nos próximos trimestres para tomar as decisões relacionadas com isso, mas não devemos ter grandes expectativas ou grandes variações com relação ao que a companhia tem feito de ser uma boa pagadora de dividendos, baseado nesses fundamentos muito fortes que a companhia tem. Algumas perguntas, algumas pessoas nos perguntaram aqui sobre leilão, e aí vou tentar consolidar uma pergunta aqui geral, falando um pouquinho, né, do leilão que passou agora, né, o último de junho, os leilões que estão vindo agora, né, no final desse ano, e também um pouco de perspectiva para frente, né. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado aí por estarem conectados aí na nossa divulgação de resultado. É um prazer tê-los aqui conosco. Bom, em relação a crescimento, né, e participação em leilão, o nosso planejamento estratégico é muito claro e objetivo no que diz respeito a manter a nossa relevância e a nossa participação muito ativa e presente no setor de transmissão. Então, a Taesa, como já dito aqui nas outras divulgações de resultado, sempre estudará e sempre dedicará a sua atenção para estudar individualizadamente cada lote e cada leilão que se apresenta aí pela ANEEL, né? Dentro disso, a gente participará dos leilões que vão acontecer agora no final do ano, em dezembro de 23 e em março de 24, que são leilões já que temos uma certa visibilidade sobre os lotes e as características, e sempre com a condição e observando uma alocação de capital eficiente, né? É sempre bom lembrar que a Taesa, a gente não participa de leilão para ganhar lotes, a gente participa de leilão para rentabilizar corretamente os nossos acionistas e trazer uma rentabilidade que faça jus à percepção de risco e às condições de mercado observadas aí na época e pelos próximos 30 anos que vão ser operados esses ativos. Então aqui eu achei bastante interessante essa informação, até porque no final do ano, ao que tudo indica, é o maior leilão da história, justamente por conta dos deságios que aconteceram nesse último leilão, o primeiro leilão de 2023. Então vamos torcer para que a companhia, a gente pode ver bastante alavancada, ela tem um caixa interessante, talvez tenha que correr ao mercado para poder ter uma condição melhor aí de participar dentro de um deságio que seja relevante e que gere uma receita interessante, principalmente para nós acionistas. Indo agora para a ITR, que é a parte que a gente coleta os dados para fazer a nossa tabela lá no final, com os indicadores e os múltiplos da companhia. Aqui nós temos a parte do balanço patrimonial, do passivo, e a gente gosta muito de olhar para o patrimônio líquido e verificar como que ele está evoluindo. O patrimônio líquido está aqui, está marcado aqui embaixo, o consolidado. Veja que ele cresce um pouquinho de 6,5 bi no final do ano passado para 6,6, quase 6,7. Esse crescimento é bastante interessante porque significa que a gente percebe um crescimento aí da companhia. Eu gosto muito de olhar para a parte do crescimento patrimonial. A outra parte aqui que interessa, que a gente pode comentar alguma coisa, porque nós vamos transferir esses resultados para lá. Veja que a receita da companhia que chega a 1,3, 1,7 bi, mas ela cai. Esse aqui é o IFRS, é aquilo que ele estava demonstrando lá quando falou do lucro líquido e aquela queda de 46%. Porque a receita também ela tem uma queda do IFRS e conforme foi explicado ali, acaba não tendo o efeito caixa, é mais para fins contábeis. Com relação ao lucro líquido do período, veja que o lucro líquido também cai aqui de 1,1 bi de lucro líquido, mas veja que ele está numa consonância aqui muito próxima da receita, o que significa que, claro, evidentemente, que é apenas um fator meramente contábil. Por isso que o regulatório ele é mais importante nessa hora que a gente avalia. Enquanto que o lucro líquido ficou aqui em 607 e esses dados que nós transportamos para a nossa tabela de construção dos múltiplos da companhia. E na nossa tabela de múltiplas a gente leva em consideração o que a gente fez de projeção lá no início do ano. Veja que a gente tinha quase 3
bilhões aqui de receita, e com o que a companhia obteve até agora ficou em 2,7. Então a gente vai ajustando, a gente projeta lá no início e vai ajustando conforme os resultados eles vão aparecendo. Isso é muito interessante porque a gente começa a ter uma visão clara de como a companhia está andando ao longo do tempo. No caso do lucro líquido, a gente tinha uma projeção de 1,5 bi e agora ficou em 1,2 aqui, lembrando que nós estamos falando do IFRS. Com isso, veja aqui, para um payout médio aqui de 77,79%, a companhia ela tem condições de distribuir 91 centavos de proventos. Se ela chegar nesses 91 centavos e ao dividirmos 91 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós chegamos num preço teto aqui de 15,24. Na média, a companhia vem pagando R$ 1,15. Aqui eu estou falando de Taesa ordinária, a TAEE3 apenas, não é a Unity. Neste caso, para R$ 1,15 de proventos em média, o nosso preço teto fica em R$ 19,16, sendo que no fechamento de ontem, dia 7 de agosto de 2023, a ação estava cotada a R$ 12,19. Quando nós transladamos o patrimônio líquido da companhia, que são aqueles quase 6,7 bi que nós vimos agora há pouco, e ao tomarmos o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, veja que nós chegamos em 1,88. Quando está entre 1 e 2, o indicativo para nós é que a ação não está cara nem barata. E se nós pegarmos o preço da ação, os 12,19, e dividirmos pelo lucro líquido por ação, nós chegamos a 10,3, indicando aí que se comprarmos a ação por esses R$ 12,19, nós teremos o retorno em torno de 10 anos e 5 meses aproximadamente. Considerando que a companhia possa vir a pagar 91 centavos para este preço aqui da ação, R$ 12,19, nós teremos um dividend yield de 7,5, que fica bem acima daqueles 6% que nós procuramos, o que indica para nós que nesse momento a ação se oferece. Devemos lembrar ainda que a companhia, ela, no dia 2 de agosto, ela fez um anúncio de pagamento de proventos. Veja que, se considerarmos tanto os dividendos intercalares a serem pagos, mais juros sobre capital próprio, no total aqui para a Taesa 3, que é o que nós estamos tratando, chega a mais 30 centavos no ano. E considerando que estamos no meio do ano, veja que a companhia ela já fez o pagamento aqui de 20 centavos. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Ela já fez aqui o pagamento, dia 23, de aqui de 44 centavos, mais o que ela anunciou agora, que vai totalizar aqueles 30 centavos. Nós chegamos ao final aqui de 77 por enquanto, e só estamos no meio do ano e temos a receber proventos da companhia neste mês, no dia 28. Lembrando que ontem foi o último dia para você possuir ações da Taesa para poder receber esses dois proventos que foram anunciados aqui, o de 20 centavos de JCP e esse quase 10 centavos de dividendos. E no final a gente sempre deixa essa tabela comparativa, agora incluindo a Taesa, que você pode comparar com a AES Brasil mais a Neoenergia. A Isacetep tem todos aqueles indicadores, todos eles resumidos nessa tabela que eu deixo à disposição no Instagram aqui do canal mh.investir, e você pode verificar aquela que melhor se encaixa na sua forma de investir. E assim, o que eu tenho a dizer sobre a Taesa é que eu entendo que o resultado não foi nem bom nem ruim na realidade. Está dentro mais ou menos aí de uma projeção. O mercado ele tende a avaliar mal justamente porque ele olha muito o passado da companhia. Eu vejo aí que tem mais só 2 projetos para entrar, para chegar até a sua plenitude. A companhia ela precisa se mexer bastante nos leilões vindouros, principalmente porque as suas maiores concessões têm vencimento em 2030. Mas ela tem bastante tempo aí para se mexer, ela continua pagadora de proventos. Lembrando que a questão do endividamento, as maiores parcelas estão agora em 24, 25 e 26, e é importante que talvez isso aí possa implicar um pouco na redução de seus proventos, considerando ainda a possibilidade de que a companhia venha a fazer uma rolagem dessa dívida. Isso nunca é bom, mas se acontecer e ela entender que isso é o melhor, a gente precisa avaliar conforme ela vai andando dentro das suas decisões, se a gente continua
como acionista. Por enquanto, é uma excelente pagadora de proventos, uma boa companhia, tem uma administração interessante, uma gestão aí que nos dá uma certa confiança, não é como já foi no passado, é um pouquinho menos, mas se tomar as decisões certas, acertar o seu ponto, aí a gente continua com a companhia. Dito isso, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!